Objetos antigos que simplesmente não deveriam existir. Artefatos que desafiam a nossa compreensão da história e da tecnologia. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nos mistérios da arqueologia controversa e explorar 9 descobertas que parecem ter vindo diretamente de uma máquina do tempo. Olá, exploradores da história e caçadores de mistérios. Sejam muito bem-vindos, Fatos Mirabolantes. Já imaginou encontrar um objeto de milhares de anos que parece ter sido fabricado com tecnologia moderna? A história que aprendemos na escola nem sempre conta tudo. Existem artefatos, conhecidos como OPARTs, ou artefatos fora de lugar, que simplesmente não se encaixam na linha do tempo oficial. Eles são tão avançados para sua época que nos fazem questionar. Será que civilizações antigas eram muito mais sofisticadas do que imaginamos? Ou será que estamos diante de evidências de algo a mais? Fique comigo até o final, porque cada um desses objetos vai deixar você de queixo caído, e o último é simplesmente inexplicável. Vamos começar nossa jornada com o famoso mecanismo de Anticítera. Descoberto em 1901, nos destroços de um navio grego antigo, este dispositivo é frequentemente chamado de o primeiro computador analógico do mundo. Com mais de 2.000 anos, ele é um conjunto complexo de engrenagens de bronze capaz de prever posições astronômicas, eclipses e até mesmo as datas dos Jogos Olímpicos. A precisão e a complexidade deste mecanismo só foram igualadas mais de 1.000 anos depois, na Europa medieval. Como os antigos gregos conseguiram criar algo tão incrivelmente avançado? A tecnologia por trás dele é tão sofisticada que parece pertencer a outra era. Agora, vamos para o Egito, mas não para as pirâmides. Vamos falar das lâmpadas de Dendera. Em um templo dedicado à deusa Hathor, existem relevos que mostram figuras segurando objetos que se parecem assustadoramente com lâmpadas elétricas modernas. Vemos algo semelhante a um grande bulbo de vidro, com um filamento em forma de serpente dentro, conectado por um cabo a uma espécie de bateria ou gerador. Os teóricos da conspiração e os defensores dos antigos astronautas afirmam que isso é a prova de que os egípcios dominavam a eletricidade. Os egiptólogos tradicionais, por outro lado, dizem que é apenas uma representação mitológica do nascimento do deus Horus. Mas a semelhança é, no mínimo, intrigante. Deixando o Egito, viajamos para a Colômbia para encontrar os jatos de ouro Quimbaya. São pequenas estatuetas de ouro, criadas pela civilização Quimbaya por volta do ano 1000. O que as torna tão especiais? Elas se parecem incrivelmente com aviões modernos. Têm asas deltas, estabilizadores verticais e fuselagem. Alguns engenheiros aeronáuticos chegaram a construir modelos em escala maior, baseados nesses artefatos. E adivinhem, eles voaram perfeitamente. Como uma civilização pré-colombiana, que supostamente não conhecia o voo, poderia criar representações tão precisas de aeronaves? Seriam apenas insetos estilizados, como defendem os arqueólogos? Ou eles viram algo nos céus que tentaram replicar? Prepare-se, porque agora a coisa fica ainda mais estranha. Vamos falar da bateria de Bagdá. Descoberta perto da capital do Iraque, este conjunto de 3 peças, um vaso de cerâmica, um cilindro de cobre e uma barra de ferro, data de cerca de 250 a.C. Quando montado e preenchido com um líquido ácido, como suco de uva ou vinagre, este dispositivo pode gerar uma pequena corrente elétrica, cerca de 1 volt. A questão é, para quê? Os historiadores sugerem que poderia ter sido usado para galvanoplastia, ou seja, para folhear objetos com uma fina camada de ouro ou prata. Mas a eletricidade, como a conhecemos, só foi descoberta oficialmente no século XVIII. É uma tecnologia quase 2.000 anos adiantada. E que tal um mapa que mostra a Antártida sem gelo? Estou falando do mapa de Piri Reis,
Criado em 1513 por um almirante e cartógrafo otomano, este mapa é espantosamente preciso para a sua época. Ele mostra partes das costas da Europa, norte da África e do Brasil com grande detalhe. Mas a parte mais chocante é que ele parece mostrar a costa da Antártida, um continente que só foi oficialmente descoberto 300 anos depois. E mais, a linha costeira desenhada corresponde à massa de terra que existe sob a espessa camada de gelo. Como Piri Reis poderia saber disso? Ele mesmo escreveu que usou mapas muito mais antigos como fonte, alguns que remontariam à época de Alexandre o Grande. Isso sugere que alguém mapeou a Antártida antes que ela fosse coberta por gelo. Agora, uma pergunta polêmica para vocês responderem nos comentários. Vocês acreditam que esses objetos são provas de civilizações antigas, super avançadas e perdidas, como Atlântida, ou são evidências de contato com seres de outros planetas? Quero muito saber a opinião de vocês. Continuando nossa lista, temos as esferas de pedra da Costa Rica. São mais de 300 esferas de rocha vulcânica, perfeitamente redondas, variando em tamanho desde alguns centímetros até mais de 2 metros de diâmetro. A precisão com que foram esculpidas é notável, especialmente considerando que foram feitas por uma cultura que desapareceu antes da chegada de Colombo. Ninguém sabe ao certo como foram feitas ou qual era o seu propósito. Seriam marcadores astronômicos, símbolos de status ou algo completamente diferente? O mistério permanece e a perfeição dessas esferas continua a desafiar os especialistas. Vamos agora para a Índia para ver o pilar de ferro de Delhi. Este pilar de 7 metros de altura, pesando mais de 6 toneladas, foi construído há cerca de 1.600 anos, o que o torna um objeto impossível. Sua incrível resistência à corrosão. Ele permaneceu ao ar livre por mais de 1 milênio e mal enferrujou. A pureza do ferro usado, de 99,62%, é algo extremamente difícil de se alcançar, mesmo com a tecnologia metalúrgica moderna. Como os antigos ferreiros indianos conseguiram forjar um metal de tamanha pureza e resistência que sobreviveu ao tempo de forma quase milagrosa. É um feito de metalurgia que está séculos à frente de seu tempo. De volta às Américas, vamos examinar o disco genético. Este é talvez um dos artefatos mais controversos e bizarros da nossa lista. É um disco de um material extremamente duro chamado lidita, com cerca de 22 centímetros de diâmetro. Nele estão gravadas imagens que parecem representar o processo de concepção e desenvolvimento humano, desde o espermatozoide e o óvulo até um feto em crescimento. O mais incrível é que muitos desses detalhes só podem ser vistos com um microscópio. Como uma civilização antiga poderia ter esse conhecimento detalhado de biologia e genética? A origem do disco é incerta, o que leva muitos a questionarem sua autenticidade. Mas se for genuíno, ele reescreveria completamente a história da ciência. E, finalmente, o objeto que prometi, aquele que parece desafiar toda a lógica, o martelo de Londres. Em 1936, no Texas, um casal encontrou uma rocha com um pedaço de madeira saindo dela. Ao quebrarem a rocha, encontraram um martelo antigo encapsulado dentro. A análise geológica da rocha sugere que ela tem cerca de 140 milhões de anos, da era dos dinossauros. O martelo em si tem uma cabeça de ferro de uma pureza notável e um cabo de madeira parcialmente carbonizado. Como um martelo, um objeto claramente fabricado, pode estar dentro de uma rocha de milhões de anos antes do surgimento da humanidade. Os céticos argumentam que a rocha pode ter se formado em torno do martelo em um processo geológico mais rápido. Mas para os que acreditam, é a prova definitiva de que nossa linha do tempo histórica está completamente errada. E aí está.
9 objetos que simplesmente não deveriam existir, segundo a nossa compreensão da história. Do primeiro computador do mundo, a evidência de eletricidade no Egito Antigo e a um martelo da era dos dinossauros. Esses artefatos nos forçam a manter a mente aberta. Eles nos lembram que o passado é um lugar muito mais misterioso e fascinante do que imaginamos. A história não é uma linha reta e simples, é um quebra-cabeça complexo. E talvez ainda não tenhamos encontrado todas as peças. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pelos mistérios da arqueologia. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os enigmas do nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. E claro, comente abaixo qual desses objetos te deixou mais intrigado. Até a próxima, exploradores!